O Salmo 84. Hoje o pastor Lázaro vai falar sobre a graça, o tempo, né? E eu queria ler o Salmo 84. Diz assim a palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha faz um ninho, e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Está feliz hoje na casa do Senhor? Amém? Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e eles continuarão a se fortalecer. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que em ti confiam. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa esta manhã, Pai. Queremos adorar e bendizer o teu santo nome. Pedimos que de maneira especial a tua presença, o teu espírito, o teu poder se manifeste no nosso meio. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. E vem falar conosco, Senhor, através da tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor em cada momento aqui possa derramar da tua presença, da tua cura, da tua unção, do teu poder, Senhor, penetrar nos corações, Senhor, agir e fazer-nos refletir, Pai, sobre aquilo que se canta, aquilo que se prega e aquilo que o Senhor quer tocar em cada um. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor essa manhã? Esse dia bonito, esse céu azul que o Senhor fez. Fala para quem está do seu lado, Deus te abençoe, deseja paz. Amém? Que alegria estarmos aqui. Amém? Vamos louvar a Deus, exaltá-lo, porque só Ele é digno. Aleluia, Senhor, te exaltamos, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, aleluia, exalte ao Senhor, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e contemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Coloca a mão no coração e diz assim: pra mim. Aplauda o Senhor, grandes coisas Ele tem para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nosso Deus, aleluia. Esse Deus maravilhoso que um dia se entregou por nós. O único que tem poder para salvar, o único que tem para nós morada, a vida eterna. Aleluia. Você está aqui de passagem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, a toda salvação.
dias com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Aleluia, nosso Deus é poderoso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, exalte ao Senhor. Aleluia, tu és santo, Pai. Glória a Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é vencedor. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, quando nós adoramos, quando nós exaltamos o nome dEle, Ele tem prazer de receber nossa adoração. Ele tem prazer de estar no nosso meio. Enquanto nós cantamos e erguemos nossas mãos, eu tenho certeza que Cristo também está de braços abertos, pondo as mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Estava no aniversário da minha tia na quinta-feira e encontrei meu primo e ele foi lá para o sul. E conversando com ele, tinha um pastor com ele que foi também. E o pastor falou assim: olha, quando eu fui para lá, para o sul, eu achei que era uma coisa, cheguei lá, era outra. A mídia não mostra. Muitas pessoas abrigadas que não sabem que perdeu seus entes queridos. Está ali, nem sabe. E a mídia não divulga que tem muita gente ainda perdida, muita gente morta ainda para ser encontrada. Porque quando essas pessoas descobrirem, a dor vai ser maior. Tem pessoas ali que até a mente mexeu com a emoção, mexeu com a mente. Tem pessoas que tá com esquecimento das coisas, parece que apagou alguma coisa da mente. Então a dor é maior. Por isso nós devemos dobrar nossas orações pelas essas pessoas, pelas essas vidas que estão lá no sul. Nós devemos pedir pela nossa vida, orar pela nossa vida, mas nós temos que lembrar, há muitas pessoas que precisam muito mais das nossas orações. E quando nós oramos pelos outros, pode ter certeza, o Espírito Santo vem em nós e a nossa vida também é transformada. Nossa vida, Deus está fazendo, Deus está cuidando. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, nessa semana, quais são as suas lutas que você tem colocado diante de Deus, mas saiba que Deus é poderoso, Deus pode. Faça pelo outro, ore. Você pode enviar coisas, você envia coisas, você pode ajudar, você te ajuda, mas a melhor ajuda que nós podemos ter nesse momento é mais oração, é orar sem cessar. Se você quiser dobrar seus joelhos, quiser vir para o altar, você fica à vontade, nós vamos clamar nesse momento. Espírito Santo de Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado por esse tempo de louvor
em adoração ao Senhor. Nós cremos que o Senhor tem recebido o nosso louvor, Pai. Nós cremos que o Senhor tem recebido a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, nesse domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, Pai, nós agradecemos porque nós conseguimos estar aqui, louvando e agradecendo o Teu nome. Nós podemos estar aqui orando, Deus, e clamando pelos nossos irmãos ali no sul, nossos irmãos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, Pai, pelas nossas famílias. Nós temos esse prazer, Pai. Nós agradecemos porque nós estamos vivos, estamos aqui, Deus. Estamos bem. E nós clamamos por cada um, Deus, que tem enfrentado uma luta, Deus, tremenda, Deus. Nós temos enfrentado lutas tremendas. Lutas, às vezes, de enfermidade na família. Muitos têm enfrentado essa luta de enfermidade, muitas lutas de, Deus, de finanças. Mas nossa luta não é maior, Deus, do que a luta que aquele povo ali, Pai do Sul, tem enfrentado, Deus. Pessoas que perderam, não só entes queridos, mas perderam tudo. E às vezes, Deus, perder coisas materiais, nós achamos que perdemos tudo, mas nós perdemos tudo quando nós perdemos a nossa dignidade, quando nós perdemos, Pai, alguém da nossa família. Para nós é perder tudo. Quantas pessoas são importantes na nossa vida, que quando nós perdemos, Deus, e de forma trágica, Deus, nós perdemos tudo, Pai, porque o material nós conseguimos, alguém dá, alguém ajuda, mas a vida ninguém traz de volta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos pelas vidas, Pai, ali no sul. E pedimos por cada um aqui, Deus, que tem colocado seu joelho diante do Senhor. E o Senhor conhece a cada coração, e o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca mais amor no nosso coração por vidas. Tantas pessoas aí na rua, Deus, tantas pessoas, Deus, perdidas não só na bebida, mas também nas drogas, perdidas porque não conhecem a Ti, ou outros conhecem e deixaram de, Pai, o Senhor, porque os vícios foram maiores. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada família, que o Senhor possa derramar graça sobre cada família, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Todos aqueles que estão enfermos, há famílias aqui que têm pessoas enfermas em casa, tanto crianças como adultos, que o Senhor põe as mãos. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, que salva, que liberta. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor cura, Pai, em todas as áreas da vida, Pai. Tem gente, Deus, que está enferma espiritualmente, que conhece o Senhor, mas perdeu a fé. Pai, em nome de Jesus, Pai, aumente a fé. Restitui, Senhor, a cada família. Restitui, Pai, a vida com o Senhor, a intimidade com o Senhor, Pai. Tantas pessoas já tinham intimidade com o Senhor e perdeu, e deixou, Pai, a intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, ter intimidade com o Senhor mais e mais, a cada dia mais, e a nossa fé aumente a cada dia mais, Pai. Crendo, Deus, a palavra diz que crê no Senhor, Pai, e as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor vai pôr tuas mãos ali no sul, sobre cada família ali, Pai, e vai restaurar cada família, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Há uma mudança ali naquele lugar, Pai. Eu sei que o Senhor está tratando com famílias naquele lugar, tratando com o povo do sul, em nome de Jesus, assim como o Senhor trata o nosso coração de muitas coisas que nós temos visto, Deus, que nós não entendemos agora, Pai, e lá na frente vamos entender, que é assim que o Senhor faz com nós. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada um aqui diante do Senhor, a tua igreja, o teu povo, coloco na tua presença, meu Pai, que possamos continuar te adorando,
exaltando o Senhor nesse dia, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Pai, o Senhor é o nosso convidado de honra a andar conosco todo o tempo, Pai. Andar conosco nesse lugar. Porque toda honra e toda glória só é dada ao Senhor. E quando o Senhor acha, Deus, que nós merecemos alguma coisa, o Senhor nos honra. Mas a honra é tua, Pai. A honra é do Senhor. Aí está no nosso meio, está conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E nós nos sentimos honrados. Nós nos sentimos honrados, Senhor, quando o Senhor está no nosso meio. O Senhor é Rei, o Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor é tudo para nós, meu Pai. E nós nos colocamos nessa manhã de domingo, meu Pai, na tua presença. Nos prostramos diante do Senhor, nos reverenciamos, Senhor, meu Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter uma reverência maior com o Senhor. Ajuda a te respeitar melhor, a saber quem é o Senhor de verdade. O Senhor não é qualquer pessoa, não é maior, está acima de tudo e de todos, em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Glória ao teu nome, Pai. Que cada um que saia hoje aqui restaurado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E que a palavra, Pai, do pastor Lázaro hoje nos traga ao nosso coração, Deus, um refrigério, Deus. Traga cura, traga salvação, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, a boca do teu servo nesse dia aqui, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Creia, irmão, Deus é poderoso. E ore sempre, sem cessar. O Senhor disse para nós orarmos sem cessar. Ah, mas orar, já hora de manhã, hora do... Enquanto você tem boca, você consegue falar com o Senhor, você fala. Ele pode ouvir tudo aquilo que nós falamos e responder e dar a resposta que nós precisamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Se você puder, coloque-se de pé. Adorá-lo a Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Amém. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Te adoramos. Força e o poder, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber ao Rei eterno, imortal, invisível.
Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, exaltado tu és, Senhor, glória a Deus. Essa música que nós vamos cantar agora é uma música nova para nós, né? Nunca cantamos aqui, mas ela fala de uma água que sacia toda a nossa sede. E às vezes a gente está inquieto, né? Em casa ou no trabalho, e o que a gente precisa é estar na presença do Senhor, é estar na presença daquele que sacia toda a nossa sede. A gente acha que é sair para conversar, às vezes a gente acha que é se divertir, às vezes a gente acha que é descansar, mas é nele que está todo o descanso. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vem saciar, Senhor, a nossa sede. Ansiamos pela tua presença, Senhor. Aleluias. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar
fonte de vida. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar a mim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar rapidinho. Daqui a pouquinho a gente já vai adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Nesse mês que nós estamos aconselhando os irmãos a continuar orando pela igreja perseguida. Durante o mês de junho, normalmente um mês após o dia da igreja perseguida, a Missão Portas Abertas, ela pede para nesse mês também, além do que você já ora, colocar, né, em oração a igreja perseguida. Nessa semana, os países para orar é Paquistão, orar pelo Paquistão, orar pelos territórios palestinos, orar pelo Iraque, Nigéria, Camarões e Ásia Central. Colocar aí, anotar aí, colocar Paquistão, territórios palestinos, Iraque, Nigéria, Camarões e a Ásia Central. Muitos lugares do mundo têm aí tido perseguição. Tá? Se quiser colocar aí os avisos, Cláudio, não sei se tem aí, mas nossas próximas programações. Tem a Santa Ceia semana que vem, né? Nossa programação de Santa Ceia. Tem o jantar de casais, compartilhei com os irmãos, né? A igreja Aeronave vai fazer um jantar aqui próximo, né? No Rei do Cupim. E quem quiser ir tem que pagar aí rapidinho, porque não tem muita vaga, né? Que eu compartilhei com vocês. Acho que é R$130, sexta-feira à noite, dia 14, R$130, tá? O casal. Outra programação também que nós temos em julho, a nossa festa caipira, tá? Então em julho, se programar aí para a gente ter aquele tempo especial que a gente tem todo meio de ano, aí a nossa festa caipira, então, tá? Os casais, então não perca essa oportunidade, tá? Então depois aí do jantar dos casais, festa caipira, em agosto a gente tem o nosso outro encontro aí de casais que a gente tem tido, e graças a Deus tem sido bênção, sempre alguém ministrando aqui para os casais. Amém?
Então, desse aí as nossas próximas programações aí que nós temos. Tá? Vamos ficar em pé, vamos ler um trechinho da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Nós vamos adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Você aí que separa sempre o seu dízimo, a sua oferta de compaixão, né? A gente sempre lembra nossas cestas básicas que a gente distribui mensalmente. São mais de 20 cestas básicas para famílias que precisam. O custo dela é R$65. Se você quer apoiar, eu quero doar esse mês uma cesta básica, eu quero ajudar com 2, com 3, né? É R$65 cada cesta básica, tá? Aqueles que ofertam para missões também, né? Os nossos missionários. Hoje nós estamos com 14 missionários que nós apoiamos mensalmente e enviamos as ofertas aos missionários, tá? Eu pedi aí para a Mira preparar agora, que a gente está pensando nesse próximo mês, a gente todo mês tem um missionário do mês, desses que nós apoiamos, né? Fazer pelo menos um vídeo. Eu mando lá no grupo da igreja sempre as notícias quando os missionários enviam, né, do que está fazendo no campo, mas que a gente tem um missionário do mês para aquele mês orar com mais intensidade e conhecer um pouquinho do trabalho. Então fazer um videozinho, né, do trabalho, das fotos e a gente apresentar, né? Eu pedi para ela esse primeiro mês ela fazer da Dorca, né, que é uma viúva que nós apoiamos lá na Bolívia. Porque ela mandou toda a mensagem em português e a moça falou, graças, né? Aí ela me perguntou, e a Dorca só fala espanhol? Eu falei, só fala espanhol. Então não sei. Ela falou assim, então não sei se ela entendeu, né, a mensagem, que ela só me mandou graças, graças irmã, né? Então ela vai mandar para pegar algumas imagens e algo. A Dorca sempre manda, aquela que eu mando lá para vocês, trabalho com crianças na Bolívia, é dela. Ela faz acho que 3 anos, foi na pandemia que o pastor Ariel faleceu e ela assumiu o trabalho, né? Ela e 2 filhos, e eles fazem um trabalho, né, abençoado lá na Bolívia com crianças. É quase uma floresta, uma selva ali, né? E ela mora numa cidade, num vilarejo, e sempre está trabalhando tanto lá no vilarejo quanto nessa região mais aí de campo também, tá? Então a gente vai tentar fazer isso para que vocês também conheçam mais os missionários que nós apoiamos aqui como igreja local. Verso 6 diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Amém? Pegar a sua oferta, o seu dízimo, aqueles que estão nos assistindo, tem aí do meu lado aqui, esse lado aqui está a conta da igreja, né? Desse lado aqui está a conta da igreja e desse lado aqui está o QR Code. Você pode aí ofertar. E aqui, para quem está aqui, a nossa conta é na Caixa Econômica Federal, mas hoje a maioria usa o Pix, né? Nossa chave Pix é 46110 987 0114 85. É o nosso CNPJ, tá bem? Feche seus olhos, vamos juntos adorar o Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos que de maneira especial o Senhor possa abençoar cada dizimista e cada ofertante, Pai. Cada um que tem apoiado a Tua obra, investido no Teu reino, Senhor, e que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe sua fonte de renda, Pai. Que o Senhor seja com eles em tudo aquilo que eles fizerem, Senhor. E de maneira especial também com aqueles que não têm uma entrada ou uma fonte de renda, que o Senhor possa abrir as portas para que eles possam trabalhar e ter o seu sustento e com alegria adorar o Senhor, ó Pai. Como diz a Tua palavra aqui, que o Senhor ama a quem dá com alegria. Que seja um momento e um privilégio adorar ao Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos.
Que o Senhor abençoe, santifique e multiplique cada um desses dízimos, cada uma dessas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Vamos orar pelos juniores e daí logo depois o pastor Lázaro já vai chegar e trazer uma palavra para o nosso coração. Alice já subiu. Moral. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Te agradecemos, Deus, mais uma vez pela vida dos juniores, da vida do Felipe, da Alice, da Alessandra que vai estar ministrando. Pai, todas as crianças que já estão lá em cima, nós colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Tá friozinho esses dias. Quando tá frio a gente fica mais devagar, mais lento, né? Fala mais devagar, mais lento. Busca coisas para se esquentar o tempo todo. Ou é coberto, ou é comida. Ou é bebida quente. Todos acharam? Capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Diz assim: se você puder ficar de pé mais um minutinho, para a gente poder ler esse texto, em reverência à palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, diz a minha versão aqui, que é a revista e atualizada. Talvez a sua seja diferente, mas a minha diz assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo pela 3ª hora. Viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª, e da 9ª procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra que eu venho meditando já há alguns dias. Fala com a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Que seja uma palavra de proveito, de ensino, de exortação, de posicionamento, Senhor. Fala como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra e que a tua igreja seja abençoada através dessa meditação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amados, quando eu era criança, a minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte: com o tempo eu descobri que esse ditado era furada. Ela dizia assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem já ouviu esse ditado aqui? Depois eu descobri que era uma furada. Por que eu descobri que era uma furada? Ela falava esse ditado porque a gente levantava muito cedo, já desde os 9 anos de idade. A gente trabalhava na roça, naquela época, né? E aí tinha um lugar lá que os caminhões ficavam lá estacionados. A gente andava cerca de umas 5, 6 quadras para chegar até os caminhões e eram os famosos pau de arara. Não tinha, naquela época, depois de uns 2, 3 anos mudou. Mas naquela época não tinha nada, nem coberta não tinha. Você ia ali trabalhar tomando vento, chuva. Quantas vezes tomei, né? Isso foi dos meus 9 aos 16 anos de idade. E ela dizia, Deus ajuda quem cedo madruga, porque tinha que levantar cedo mesmo, tinha que levantar 2, 3 horas da manhã, ela preparava a comida, e ali a gente se encaminhava até o local, os caminhões saíam dali por volta de 4 horas da madrugada, para chegar na roça, que era, às vezes, algumas eram um pouco mais perto, outras um pouco mais longe, com o dia clareando, e às vezes até chegava com escuro ainda. Então essa era a rotina. E por que eu descobri que essa frase era uma furada? Porque um dia eu achei uma carteira na rua, da época que eu usava dinheiro, hoje ninguém usa dinheiro mais, né? Eu encontrei uma carteira, tinha dinheiro, mas não tinha documento de identificação. Então eu fiquei com o dinheiro, evidentemente, porque eu não sabia de quem era, né? Não tem problema nenhum. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei assim, ela disse que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas o cara que perdeu a carteira levantou antes de mim. Então esse ditado não está muito certo, não. Se você levantar muito cedo, é complicado, né? Não é uma competição para ver quem levanta mais cedo que o outro. Porque eu já levantava cedo, tipo 6 horas da manhã, fui para comprar pão na padaria, encontrei uma carteira com dinheiro, uma grana dentro. Mas eu pensei, alguém levantou antes de mim e perdeu essa carteira. Então esse ditado aqui, ele é meio furado. E no mundo, estou fazendo aqui uma introdução para a gente poder falar um pouco sobre essa parábola. No mundo, o mundo ensina que para ser alguém, nós temos que chegar primeiro. Nós temos como exemplo as competições esportivas, todas as competições esportivas, Olimpíadas. Algumas competições participam mais de 100 competidores, mas quem é que vai ganhar o prêmio? Geralmente, o que fica em destaque é o primeiro. Quando muito se tem premiação para segundo e terceiro, quando muito nós vamos lembrar do segundo e terceiro. Mas e os outros? Se for uma competição de 100 pessoas? E os outros que se prepararam igualmente? E os outros que treinaram exaustivamente, porque numa Olimpíada tem que treinar muito, ou alguma competição, né, de nível profissional, de modalidade esportiva? E os outros? E os outros 97? O mundo nos ensina isso. Nos ensina que nós temos que ser perfeitos para competir e só interessa o primeiro lugar. Só interessa o primeiro lugar. Por alguma razão na minha vida, eu disse que eu comecei a trabalhar aos 9, na verdade eu comecei antes. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, e eu comecei dos 5 aos 9, 5 não, mas uns 7 talvez, já fazendo alguns servicinhos com carrinho de vender sorvete, qualquer tipo de servicinho que eu saía pelos comércios, procurando para ajudar minha mãe, ajudar a família dentro de casa. Então, por alguma razão, ao meditar nessa parábola, eu me lembrei da minha vida, da minha história, que na maioria das vezes eu cheguei por último, em todas as coisas da minha vida. Eu tive que parar de estudar por força das circunstâncias, porque minha mãe era viúva, eu era arrimo de família com 13 anos de idade. Eu tive que parar de estudar com 13, na 6ª série,
e voltei aos 16. Então eu era um garoto, já quase um adulto, de 16 anos, estudando no meio dos alunos de 13, pastor. Foi tarde, cheguei tarde na escola. Só que aí voltei e não parei mais, eu estudo até hoje. Mesmo quando não estou fazendo um curso mesmo, uma formação acadêmica ou algum tipo de formação, eu estou lendo. Eu fui assinante da revista Veja por 20 anos, eu lia a revista Veja toda semana e assinava exame também, lia exame. E sempre li muitos livros de literatura, sempre gostei muito de livros de história, literatura. Eu fiz até o 3º ano de história também na PUC São Paulo. Não me formei, minha esposa estava grávida da filha mais velha, eu tranquei com a intenção de voltar, depois acabei não voltando. Mas para chegar na PUC, eu não tinha condições de fazer um cursinho, de me preparar, porque eu vinha de uma escola pública. Eu tive a brilhante ideia de entrar numa faculdade mais simples, aquelas que você dá o RG lá, o carteiro chega e fala assim, dá o RG que você está matriculado. Não, só o carteiro. Não, mas está matriculado já. Essas faculdades assim. Então eu entrei numa dessas e depois descobri que podia pedir a transferência, que eles aproveitariam. Eu pedi a transferência para a PUC São Paulo na época. E foi legal, porque eu era um menino de periferia de São Paulo e eu era o único garoto, acho que num raio de uns 5 quilômetros, que fazia uma faculdade boa. E eu estava lá por vias não muito normais, mas eu era estudante de História da PUC, São Paulo. Então tudo eu cheguei atrasado, tudo cheguei por último. Quando eu comecei a vender filtros, de porta em porta, há 27 anos atrás, demorei muito para ser promovido. Eu via colega sendo promovido para supervisor, para gerente, e demorou muito. Levou 5 anos para chegar no cargo máximo dentro da empresa onde eu queria. Só que do cargo máximo, eu não saí nunca mais, eu me tornei o dono da empresa. E eu vi centenas de colegas que eram promovidos e pouco tempo depois nem estavam mais na empresa. Só conheci o Evangelho aos 30 anos, o que eu tenho muito pesar por isso. Fui para o seminário aos 40, comecei no ministério próximo dos 50, e se Deus permitir, devo terminar o mestrado com quase 60. Tudo foi tarde na minha vida. Por força das circunstâncias, por ter sido um menino órfão, pobre, morava em periferia. Mas eu sempre procurei chegar de alguma forma. E esse texto aqui, então do que se trata essa parábola? Essa parábola se trata exatamente daqueles que chegaram por último. Daqueles que chegaram por último, mas chegaram. Daqueles que chegaram por último, mas foram recompensados. Essa parábola se trata de tempo, noção de tempo e graça de Deus. É interessante ainda pensarmos que quando nós chegamos em cima da hora, com os portões fechando, nós damos mais valor. E tanto é que você vê às vezes, o estudante do Enem que chegou, o cara está fechando o portão, a pessoa passa raspando ali, perde até os botões da camisa, da blusa. Entrou, essa pessoa tem história para contar. Ela saiu na mídia, ela ficou famosa. Engraçado que o primeiro que chegou, ninguém sabe o nome, mas aquela que chegou por último foi o que saiu na mídia. E o nome dela foi divulgado e ela jamais vai esquecer essa história. E o vestibulando, que prestou USP, prestou Unicamp e passou em último lugar. A gente pega a lista lá dos aprovados, Muitas vezes eu fazia isso. Estava lá. É só nome de japonês, cadê o Japa? Não está aqui o nome. Os primeiros é nome de japonês, alemão, é tudo sobrenome difícil de pronunciar. Depois vem os brasileiros. Silva, Martins, Pérez, Santos, Pereira. Tá tudo lá. Mas imagina aquele que ficou em 999. Foi em último. Mas ele estava lá. Ele vai assentar na mesma cadeira da USP, da Unicamp, da qualquer faculdade ou universidade boa, na mesma cadeira, no mesmo lugar. E ali, a catraca é zerada. O cronômetro é zerado. Vai começar tudo de novo. Muitas vezes eu já vi isso em universidade.
até com as histórias das minhas filhas. Aquele que chegou por último, aquele que aparentemente não tinha condições, vira um grande profissional, vira um empresário, se torna um professor, se torna uma pessoa, uma potência. E às vezes aquele que chegou em primeiro, que tinha nota alta, chegou em lugar nenhum. Não deu em nada, como dizem. E como é gostoso ver o time vencer no último minuto. Como é gostoso. Quem acompanha esporte aqui, futebol, você está sofrendo. Copa de 94, quem lembra? Quando o Roberto Baggio chutou o pênalti, foi lá nas estrelas, a bola. 120 milhões que tinha de brasileiro na época, todo mundo fazendo figa, todo mundo, coração, pudesse botar aquele aparelhinho que os médicos, ouvisse o coração de todos os brasileiros naquele momento, estava tudo assim, ó. E Roberto Baggio, nosso amigão, foi lá e mandou para as nuvens, aí Brasil interpulou. Foi na virada, no último minuto, nos pênaltis, daquele jeito que você não... Essa parábola, ela está falando disso. Nossa noção de tempo, a nossa noção de tempo, ela não é a mesma noção de tempo de Deus. A Bíblia ela fala de dois tempos. Talvez muitos de vocês já conheçam. O tempo Cronos é o nosso tempo, o tempo que a gente marca, cronometra, o relógio vai dizer quantas horas são, o dia que amanhece, o dia que se põe. Mas o tempo principal para nós cristãos é o Kairos. O que é o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus. Essa parábola está falando do Kairos. Aquelas pessoas que foram contratadas, elas imaginavam que o dono da vinha, que é simbolizado por Deus no mundo espiritual, que eles seriam recompensados pelo tempo Cronos. Eles fizeram essa conta do Cronos, mas Deus estava recompensando pelo tempo Kairos. O tempo Kairos é um tempo de refrigério, de alegria, de esperança, de paz, de longanimidade. É o tempo que você mesmo em lutas, como o pastor Rogério mencionou a história aqui do povo gaúcho, né? Muitos irmãos nossos estão sofrendo terrivelmente nesse momento. Mas muitas vezes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perda, quando nós vivemos o tempo Kairos, o tempo de Deus, nós podemos sentir alegria. Porque o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele traz alegria, ele traz refrigério, ele traz esperança. E o problema da dor, o problema da aflição é a falta de esperança. A pessoa não vê esperança. Eu tenho pensado muito nessa situação do Sul, orado muito e pensado muito. A gente fala das pessoas que ainda não encontrou seus entes queridos, né? E penso também naqueles que perderam suas casas, suas empresas, suas terras, seu gado. Quando você é jovem, se uma pessoa de 30 anos perder um imóvel, o emprego, a sua empresa, ele fala, cara, eu tenho gás ainda, eu vou à luta, eu vou. Daqui a pouco tudo acontece de novo. A esperança dele renasce mais fácil. Mas imagina uma pessoa com mais de 50, 60. E eu vi um vídeo de um senhor contando a história da casa dele. Já devia estar com seus 60 ou mais. Ele não vê mais esperança. Ele fala, de onde que eu vou tirar força agora? De onde que eu vou tirar recurso? A minha história estava ali, ó. Pensa você, que tem a sua casa, seu apartamento, estando pagando ou pago. Hoje, se você perde, como é que você faz? Tem que recomeçar tudo de novo. Talvez com mais de 40, com mais de 50. Só de pensar a gente já entra em parafuso. Mas o tempo de Deus não é medido pelo relógio. O tempo Cronos é um tempo de aflição. É um tempo de correria. É um tempo de sofrimento. É um tempo de exacerbação. Quando pensamos nessa passagem à luz de missões,
imaginamos a agonia daqueles que ficaram esperando. A gente faz uma leitura superficial, mas o texto ele nos permite pensar um pouco e meditar um pouco naqueles que foram contratados e naqueles que ficaram esperando na praça, porque era essa história que eu contei da gente se dirigir até o local, né, chamava de ponto, onde os caminhões ficavam. Aqui é muito parecido, só que eles iam para as praças e esperavam alguém levar eles, chamar eles para suas lavouras trabalhar. E eu fiquei meditando nessas pessoas ali. A pessoa não vai para a praça se ela não precisar de trabalho, se ela não estivesse precisando de um recurso, se ela não estivesse precisando que alguém fosse lá contratar ela por 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho na época. E foi o que o dono da vinha propôs ao primeiro grupo. Foi 1 denário. Os demais não. Os demais ele disse, vou lhes dar o que for justo. Mas ao primeiro grupo ele disse, vou lhe dar 1 denário, que era o valor de um dia de trabalho. Então imagina a agonia daquele grupo que foi chamado na 3ª hora. Imagina a agonia daquele grupo que foi chamado na 6ª hora. Imagina a agonia daqueles que foi chamado na 9ª, ou ainda pior, na 1ª. Amados, não tem coisa pior do que você ficar esperando algo acontecer e o tempo passa e o tempo vira seu inimigo e aquele algo não acontece. Imagina alguém que está esperando, preencheu uma ficha de emprego e está esperando o telefone tocar, está esperando chegar o e-mail, está esperando chegar a mensagem e você fica olha no celular toda hora, todo instante. Você olha sua caixa de e-mail, o telefone toca, você já corre lá. O texto nos permite pensar, tentar imaginar. Eu acredito que aquele grupo que foi chamado primeiro, eles não sofreram tanto. Porque chegaram, imediatamente foi contratado, já sabia o valor, já sabia o salário, a paga. Esse texto fala da questão do tempo, o Cronos, tempo, o Kairos. Esse texto fala de graça, da graça de Deus. Aquele grupo que estava ali na praça, como diz o texto, desocupado porque não tinha ocupação, não tinha um trabalho. Quando uma pessoa está desocupada numa praça, o que ela faz? Fica à toa, fica falando da vida alheia. Se tiver um boteco perto, vai beber, vai encher a cara, vai jogar um dominó com os amigos, um truco, fazer o que não presta, vamos dizer assim, entendeu? Tem que fazer o que não presta. Está desocupado, a pessoa está desocupada, está à toa. Mas elas estão ali procurando passar o tempo, preencher o tempo, porque na verdade elas estão à expectativa de que alguém chama elas. Esse grupo que foi chamado na hora 1/10, imagina você ficar ali quase que o dia inteiro, mas ficou, porque estava na expectativa, estava na esperança. E Jesus nos fala em Mateus 6, se você puder voltar um pouquinho, do 15 ao 31, Jesus nos vai falar um pouquinho sobre essa questão do tempo Kairos. Quando ele diz, no 6:31, a ansiosa solicitude pela nossa vida, ele vai dizer, do 15 ao 31, ele vai dizer: vamos pegar do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais vós do que as aves? Qual de vós que por ansioso, mais que ansioso esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus vai falar desse tempo. Esse tempo que Jesus está falando é o tempo Kairos. E não é justamente por causa de não termos esse entendimento a respeito do tempo Kairos, esse discernimento entre o tempo Kairos e o tempo Cronos, não é justamente por isso que as pessoas estão ficando ansiosas. Não é isso que está gerando ansiedade, que está dando doença, matando as pessoas. Não é isso que está dando síndrome do pânico. São as doenças do tempo. Porque nós queremos remir o tempo, mas nós não podemos remir o tempo. O tempo é o que é. Ele passa, é o que Jesus está falando, ele vai passar na medida que ele tiver que passar. Então a palavra está nos ensinando a viver em paz, a ter alegria, ter paz em Deus. Se você começar o dia irritado, estressado, preocupado, ansioso, com pânico, não vai mudar nada. Você vai terminar o dia preocupado, ansioso, nervoso, agitado. Isso só traz doença. Isso só traz aflição de espírito, como diz a palavra. Aqueles ali estavam desocupados. Aí nós temos muitas vezes um entendimento dessa palavra. Se você fizer uma leitura rasa, superficial, você vai falar, não é justo isso. Não é justo. Por quê? Como é que uma pessoa trabalha 1 hora só e recebe a mesma do outro que trabalhou o dia inteiro? Mas outro ensinamento que essa parábola traz é a noção de justiça. A nossa noção de justiça, ela é meritória. É pelo que fazemos. É como nós somos justificados. Como é que eu sou justificado pelo meu trabalho? Eu sou justificado, eu assinei um contrato, vou trabalhar 8 horas por dia por um preço X, de acordo com a minha profissão, com a minha qualificação. A minha justificação pelo meu trabalho é receber o meu salário no final do mês, ou no dia combinado do pagamento. Essa é a minha justificação. Mas o texto ele nos ensina um outro princípio de justificação. Justificação por meio da graça. Aquele texto célebre de Martinho Lutero. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é soberania e não é eleição. Não é disso que se trata. Por quê? Se alguém chamou, alguém teve que responder. O dono da vinha chamou, saiu a assalariado e chamou. Eles poderiam ter dito não. Mas eles disseram sim, houve uma resposta. A resposta está oculta. Ela está subjetiva, mas tem uma resposta. Para um chamado, pressupõe uma resposta. Isso não é eleição incondicional. Perdão aqui se tiver algum calvinista ouvindo, mas isso é a verdade do texto. E as pessoas estavam ali. Então, quando pensamos nessa passagem, vamos imaginar a agonia daqueles que ficaram esperando. Ao receber a contratação, será que isso não gerou uma imensa alegria no coração deles? Será que o trabalho deles, devido à gratidão, não foi mais produtivo do que os primeiros? O que o dono da vinha viu naquelas pessoas? Às vezes não é a quantidade de horas que trabalhamos, mas a intensidade, a paixão que nós empregamos ao que fazemos. Quantos de nós têm experiência já em trabalho, em empresas, emprego? Você vê o colega cozinhando o galo, não está fazendo nada.
vai pro banheiro, tá matando hora. Agora é celular, né? Tá no celular o dia inteiro. Antigamente ficava no banheiro. Ia no banheiro umas 10 vezes, pegava o jornal, ficava lendo, revista. Hoje é celular. Mas às vezes outras pessoas se aplicam mesmo àquilo que está fazendo. Ela tem um senso de necessidade, um senso de gratidão. Será que essas pessoas que foram contratadas por último não tiveram um senso de gratidão? Maria, lá em Lucas 10, 38 a 42, Maria conhecia o tempo Cronos. Ela escolheu a melhor parte. Quando Marta chega para ela, está toda fadigada lá. Você pode abrir aí, eu não vou abrir, mas se quiser olhar aí. Chega para Jesus e fala: Senhor, manda que ela venha me ajudar. Marta estava ali na correria, com a louça, com a comida, com as coisas, com os preparativos. O que Jesus responde para Marta? Maria escolheu a melhor parte. Maria entendeu o tempo Cronos, o tempo Kairos. Marta estava no tempo Cronos. Ela estava correndo contra o tempo. Porque imaginou que não fosse dar conta naquele curto tempo de fazer tudo o que precisava. Maria estava lá aos pés de Jesus. Nós precisamos discernir, assim como Maria discernir o tempo do Kairos de Deus. Estar na presença de Deus, às vezes é o suficiente. A maioria das vezes é o suficiente. Mas no final, aqueles trabalhadores que foram chamados primeiro, que receberam o seu pagamento, que receberam o seu denário, eles murmuraram, eles reclamaram, eles murmuraram contra o dono. Senhor, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu vejo que nessa frase deles aqui, nós suportamos a fadiga e o calor do dia. Na mente deles, eles fizeram um trabalho penoso. Eles fizeram um trabalho árduo. Eles fizeram um trabalho pensando no dinheiro. Eles fizeram um trabalho pensando na recompensa, no pagamento. E o dono da casa diz: eu não estou te fazendo injustiça. Eu combinei com você 1 denário pelo seu dia de trabalho. Sabe quem agiu da mesma forma que esses trabalhadores? Abre lá em Lucas 15, 28. Quando nós trabalhamos só pelo dinheiro, quando nós trabalhamos só pelo resultado, o trabalho fica difícil, o trabalho fica pesado, o trabalho fica penoso, gera insatisfação, gera contenda, gera murmuração. Lucas 15, 28 a 30. Quando o filho pródigo volta para casa, olha o que diz do 25 em diante até o 30. A reação do seu irmão. O seu irmão reagiu como aqueles trabalhadores. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Até aqui.
A reação do filho, do irmão do filho pródigo, a reação foi a mesma. Eu te sirvo há tantos anos, eu estou aqui desde a primeira hora. Amados, no reino de Deus não é volume de trabalho, não é ativismo. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com ativismo, a gente acaba misturando um pouco as coisas seculares com as coisas do reino, ou nos confundimos entrando nesse nível de comparação. As coisas do reino de Deus é medida pelo tempo kairos. As coisas do reino de Deus é por graça, não é por merecimento. Toda vez que nós olharmos para quem está do lado, para um irmão, para o pastor, a forma do pastor trabalhar, e entrarmos numa linha de comparação, de julgamento, nós vamos estar errados. Às vezes tudo que Deus quer de nós é que nós, como ensinou Jesus, que nós nos tranquemos no nosso quarto e fiquemos ali, às vezes sem nem abrir a boca. Só fala com Deus, eu só quero ouvir hoje. Hoje só quero ouvir. E para finalizar, Paulo tinha essa consciência de que foi um dos últimos, quando ele declara assim, eu não fui nem discípulo de Jesus. Jesus me apareceu por último como um abortivo. Paulo também tinha essa consciência. E veja como Deus se agradou e usou Paulo. E o ladrão da cruz, que foi chamado nos últimos minutos da sua vida, talvez os últimos segundos, aquele homem que viveu uma vida toda errada, toda bagunçada, né? Ladrão, a Bíblia diz que ele era um ladrão, praticando roubos, furtos. Que gostoso, hein? Imagina que alegria, que gozo daquele homem. Sabe, ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele estava ali numa cruz, e morrendo a mesma morte que Jesus do lado dele. Que alegria, porque do lado dele estava a vida, do lado dele estava a esperança, do lado dele estava a última e única possibilidade de salvação. Fico pensando na alegria daquele homem. Imagina quando você recebe uma notícia boa, mas boa, na última hora. Você fala, já não tinha mais jeito, já não tinha esperança. Essa notícia chegou para mim na última hora. Essa foi a notícia do ladrão da cruz. Chegou na última hora. Ele não podia estar em lugar melhor, em nenhum lugar naquele momento. Ele tinha que estar ali crucificado do lado de Jesus. Uma situação humanamente horrível, ruim, mas a situação que levou ele à salvação. Porque o Senhor disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Na passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus, o Senhor afirmou, porque a quem mais se amou, a quem mais se derramou graça, estou fazendo aqui uma incisão no texto, mais amou. A quem mais se perdoou, mais amou. A quem mais se derramou graça, mais manifestou gratidão. Às vezes nós não temos gratidão, esse senso de gratidão. Aqueles trabalhadores que trabalharam 3 horas, 6 horas, 3 horas, 1 hora. Imagina a alegria deles. Assim como os demais saíram dali bravos, rangendo os dentes com o seu Senhor, imagina a alegria daqueles que, poxa vida, eu vim aqui esperando receber menos 20% de um denário e sair com um denário. Imagina a alegria deles. Essa alegria e gratidão que nós temos que ter ao Senhor por Ele ter nos chamados. Alguns aqui nasceram em berço evangélico. Eu nunca vi esse berço evangélico, né? Não sei como que é esse berço.
mas que nasceu em berço evangélico. Outros foi chamado aos 20, outros aos 30, outros aos 40, outros aos 60. Mas imagina a gratidão daquele e a alegria daquele que foi chamado aos 60, aos 70, aquele que está com mais de 80 num leito lá no hospital, pastor Edmur. O pastor chega para orar e faz uma oração de salvação. E aquela pessoa fala: eu estava só esperando você chegar. Eu estava só esperando essa oração, eu estava só esperando para encontrar com essa salvação. Esse é o trabalhador que foi chamado na última hora, que pode experimentar a alegria no último minuto, no último instante ali, a alegria da salvação. Fique de pé, vamos orar. Eu estou sem relógio aqui, não sei se já é meio-dia, se é 11h30. Me perdi aqui. Vocês estão dentro do prazo? Está dentro do prazo. Até nisso tem o tempo crono. Está no crono aqui. É bom aquelas igrejas que o pastor fala: não, irmão, fica no tempo kairos aqui, enquanto o Espírito Santo estiver, você vai. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças nessa manhã. Graças que podemos chegar na sua casa, Senhor. Podemos aqui entoar louvores ao teu nome. Podemos aqui compartilhar da comunhão desse tempo, Senhor. Graça por tua palavra, Senhor. Que qualquer coisa que eu tenha falado aqui hoje, Senhor, possa servir de bálsamo, possa servir de refrigério, possa servir de ensinamento. Que o Espírito Santo venha fazer essa semente germinar em nossos corações. Tira todo o peso, Senhor. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida do amanhã, do daqui a pouco, do porvir, Senhor. Porque o porvir nosso é estar com o Senhor na glória. Seja porque vamos antes, ou seja porque o Senhor vai voltar para nos levar, para nos arrebatar. E esse tempo é do Senhor. Obrigado, Senhor. Assim como essa palavra falou no meu coração e me trouxe ensinamento a respeito do tempo, a respeito da sua graça, a respeito de gratidão. Que assim seja com a sua igreja, que assim seja com o seu povo nesta manhã. Eu oro e bendigo o teu santo nome, que o Senhor revelou essa palavra. Revela também ao teu povo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi meu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, que a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você foi abençoado? Amém. Vamos orar pela Ive também, que completou mais um ano de vida. Tem uma lembrancinha aqui, pastor Jé. Agradecer a Deus. Ive. Aniversário. Graças a Deus, mais um ano na igreja. Obrigada, Senhor. E com a fé mais forte do que a do ano passado. Então isso é bom, né? É bom, é muito bom. Agradecer porque foi tudo bem com a minha cirurgia. Glória a Deus. E fui muito abençoada, pastor. Porque eu sou uma dessas da última hora. Eu sempre reclamei, depois da minha conversão para Deus, Senhor, por que demorou tanto? E não é porque eu não fui à casa de Deus antes. Eu cheguei. Mas eu, sinceramente, não dá para eu falar aqui, são muitos detalhes. Eu não sei se o que eu vi nas igrejas que eu fui era realmente errado ou se o meu coração estava endurecido. Então eu não sei. Realmente eu não sei. Mas eu sempre reclamei para Deus, Deus, por que demorou tanto? Talvez eu tivesse tomado decisões mais corretas na minha vida, decisões que me trazem dores até hoje. Mas essas dores hoje são vividas de forma diferente. São vividas com alegria. É só Deus para fazer isso. A gente vive tempos difíceis com o coração alegre. E o Senhor me trouxe essa paz hoje. Porque a gente vê em Cristo, em Deus, no Evangelho, que se a gente chega, que Deus abençoe que muitos cheguem, que a palavra de Deus alcance a muitos, a gente vê que a salvação é a graça. Então, eu vou hoje em paz, não vou mais cobrar de Deus, por que demorou? Porque a gente tem que olhar para o Kairos. Eu fui abençoada, tanto quanto os que foram primeiros. E não é da forma como eu vejo o meu sofrimento, ele está no Cronos, eu não tenho que ver no Cronos, eu tenho que ver no Kairos. E o que eu aprendo com ele, o que isso faz de bom para minha vida. É isso. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre mais um ano de vida da Ive, Pai. Pedimos
Pedimos que o Senhor continue a abençoar, fortalecer, direcionar a sua vida, cuidar da tua casa, da Bruna, do Marco. Que o Senhor, Pai, derrame, Senhor, a tua presença no lar. Pai, que cada um dos seus sonhos possam se realizar no seu altar. E que o Senhor possa ir à frente de tudo aquilo que a tua filha tem pedido, Pai. E que ela possa se alegrar na tua presença. Em nome de Jesus nós a abençoamos, Senhor, e pedimos o teu Espírito, a tua alegria, a tua paz, a tua bondade, o teu amor, Pai, e a manifestação da tua presença em cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Semana de vitórias em nome de Jesus. Domingo que vem, Santa Ceia. E já na outra semana aí, o nosso jantar dos namorados. Deus abençoe. Está aí conosco, missionário Bruno Felipe. Olha ele aí. Deus abençoe em nome de Jesus.